Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam o seu curso. Lembra o leitor da importância do dispersivo comentada no capítulo anterior, e de nossa colocação sobre o amanhã já ser nosso hoje, feita há pouco. Examinemos agora uma teoria que foi apresentada ao Sr. Harold Sherman, sobre os tão famosos e surpreendentes feitos do médium filipino Tony Agpaoa, que abria as carnes dos pacientes, sem qualquer instrumento cortante ou cirúrgico nas mãos, e depois fazia a religação das mesmas, num processo de cicatrização rapidíssimo e sem consequências maiores ao organismo. Eis a síntese da teoria que lhe foi apresentada por um médico. Sr. Sherman, não estou preparado, neste momento, para comunicar isto ao mundo científico como um fato real, mas pode interessar-lhe saber que no meu laboratório, por meio de instrumentação eletromagnética desenvolvida, eu estive separando e reunindo estruturas celulares vegetais e estruturas celulares de ratos e camundongos. Para mim, comenta Sherman, aquela era uma declaração assombrosa, mas sua lógica tornou-se mais aparente depois que ele me explicou. Não há dúvida alguma que a ciência um dia há de separar e reunir estruturas celulares ou tecidos por meios eletromagnéticos. É a mesma energia magnética coesiva que mantém unidas as células de nossos organismos. E se Tony e outros curadores estiverem realmente executando esse fenômeno, terão de absorver, converter, usar essa mesma energia eletromagnética do campo de energia terrestre. Se estiverem fazendo isso, não estarão cortando os tecidos celulares, estão simplesmente separando-os por uma forma de unipolarização, e a simples separação não prejudica as células como faz a faca do cirurgião, de modo que as células não têm de se restaurar antes de serem curadas. Uma vez liberado o tecido celular separado, que foi partido e está num estado unipolar, as polaridades magnéticas opostas rapidamente o juntam de novo, e as duas partes se fundem e aparecem exatamente como eram antes. Isso apresenta um vasto campo para conjecturas, pois se é possível separar e reunir estruturas celulares in vitro no laboratório, então parece lógico que isso possa ser feito em vivo, como Tony e outros curadores parecem fazer. É, sem dúvida, uma hipótese verdadeiramente provocadora, instigante, sensata, racional. Mas, ainda que não comprovada, até onde sabemos, tem uma lógica primorosa, mormente se considerarmos a ação espiritual que, no caso, não foi aventada. Para sentirmos sua lógica, basta comparemos as explicações dos chamados fenômenos de transporte, tão bem estudados por Kardec e minuciosamente monografados pelo eminente Ernesto Bozano. Fato é que a natureza nos reserva surpresas e mistérios para muitos milhares de reencarnações. Voltando à teoria sobre as operações do médium Tony, encontramos uma linha de pesquisas que, bem perseguida, nos levará a grandes descobertas no campo dos fluidos. Já iniciada mas, lamentavelmente, distorcida, a craniografia pode render muito. Os trabalhos preliminares com a fotografia craniana até agora parecem indicar que a cura psíquica envolve uma transferência de energia do corpo bioplasmático do curador para o corpo bioplasmático do paciente. As mudanças ocorridas nesse nível finalmente se refletem no corpo físico e, segundo se afirma, curam-no. Se descobríssemos como funciona o corpo bioplasmático, talvez pudéssemos desenvolver novas formas de cura baseadas na equilibração das suas energias, possivelmente com íons negativos, pulsações eletromagnéticas ou campos magnéticos oscilantes. Sheila Ostrander e Len Schroeder. Para Enyuzin, a doença basicamente refletiria um distúrbio no equilíbrio bioplasmático do corpo. Em outras palavras, existem poucas enfermidades localizadas. Ao invés disso, a doença, de uma forma geral, envolve o organismo como um todo.
O paciente deveria ser tratado como um todo bioenergético. Um campo completamente novo da regulação direcionada do estado bioenergético do organismo está sendo descoberto. Os bioefeitos ressoantes induzidos pela radiação forçam-nos a criar novos conceitos acerca do organismo vivo como sendo um todo, no qual os processos energéticos repousam na base de todas as manifestações da vida. Nilson Shekorov, 1976, página 7. Esta posição holística é apoiada por A.S. Romen em seu trabalho de autorregulação. Nilson avançou na teoria de que os organismos vivos são corpos energéticos interagindo com campos de energia em seu ambiente local cósmico. Algumas pessoas poderiam ser treinadas para utilizar esta energia a fim de cura a si mesmas, curar os outros e interagir à distância com outros organismos. Portanto, a autorregulação pode ser associada intimamente a fenômenos de cura não usual, ESPIPK. Sintamos o quanto nós, os espíritas, somos agraciados. Enquanto os russos iniciam suas pesquisas de forma puramente animal, já estamos no espaço atuando com, pelos e para os espíritos, tudo a partir da matéria elementar do fluido cósmico, como bem conceituou Kardec, pela vontade da vontade maior. Não precisamos de termos rebuscados, não carecemos de medições imprecisas, os resultados nos demonstram as conquistas, a moral nos impulsiona a grandes vitórias, o bem se estabelece sem alquimias fantasiosas e o estudo, baseado na experimentação ipso facto, se torna proveitoso e avançado. O que hoje lhe é motivo de festejos por descobertas, a descoberta do perispírito, sua estruturação, sua razão de ser e seu domínio vibracional sobre as funções do corpo e as ligações espírito-matéria, nos planifica o saber em nível superior e nos planifica de entusiasmos por seu estudo, sua assimilação e, o que mais importa, pelo veículo evolutivo em que se consubstancia para cada um de nós. Se para eles a cura holística se resume, ainda, nos extremos que vão do corpo humano ao corpo bioplasmático, para o espírita ela se estende mais além, pois, integra, a esse holismo bidimensional, sua figura primordial, seu elemento-chave, o espírito, ser imortal e dominante no homem, encarnado e desencarnado. Porém, se para eles suas novidades nos são antigas, muito do que temos novo, tem sua origem num remoto passado, mostrando-nos o quanto somos lerdos nos estudos e aprendizados. Muito antes de Cristo, assim já pensava Platão que bebia sua sabedoria na sabedoria maior de Sócrates. Se a cabeça e o corpo devem andar bem, deveis começar por curar a alma. Esta é a primeira coisa. O grande erro de nossa época no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. Diálogos. É brincadeira? Curemos e curemo-nos, holisticamente, como sugere Emmanuel. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Em todas as teorias e hipóteses até aqui apresentadas, inclusive as informações de Kardec e dos espíritos, só encontramos sustentação para elas hauridas, vividas e alimentadas na fonte das bênçãos perenes que, sem agir diretamente senão por meio de sua lei, não nos lega a própria sorte, nunca. Razão porque, mesmo os materialistas, mesmo os ateus, sobrelevando as potências anímicas do ser, mas conjugando-as à natureza, a uma lei maior, reportam-se, instintiva e subliminarmente, ao Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e bondade, Deus. Sem Ele, ainda que houvesse cura, não haveria nada. Como dizia um médico amigo nosso, não importa que acreditemos ou não em Deus. Importa que Ele acredite em nós, pois se Ele não acreditar na gente,
nós simplesmente não existiremos. Nossa humildade é necessária e o reconhecimento do Pai e dos seus emissários não nos diminui em nada. Afinal, o humilde não é o miserável sem vontade, mas aquele que sabe obedecer com resignação. Sejamos, em nossas curas, como dizia e fazia o Dr. Ambroise Paré, famoso cirurgião francês do século XVI, que após cada operação por ele realizada repetia sempre: fui eu quem pôs a atadura no ferimento, Deus o curou. Vale a ponderação do Dr. Bezerra de Menezes: quando os homens compreenderem que o amor é sempre mais benéfico para quem ama, muitos males desaparecerão da terra e a etiopatogenia de inúmeras enfermidades diluir-se-á, sustando-se a erupção das mesmas. Antes de passarmos ao próximo item, uma outra observação. Daquela passagem narrada por Marcos, v. 25 a 34, em que uma jovem após 12 anos de hemorragia contínua tocou as vestes do Cristo e se curou, notemos que Jesus não exteriorizou uma vontade de cura, mas ainda assim a jovem absorveu sua virtude e curou-se. Isto demonstra que pode haver cura por irradiação fluídica normal, sem a expressa vontade do doador, mas desde que haja um outro componente de igual força, fazendo com que o fluido salutar da cura seja atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente, conforme bem raciocinou Kardec. 2. Garantias de cura. Quantas decepções, quantas frustrações, quantos mal-entendidos já foram gerados, alimentados e multiplicados por não se compreender bem os aspectos e limites que envolvem a cura. Quantas promessas, ainda que cheias de boa intenção, feitas sem o menor fundamento. Quanto comprometimento negativo os tratamentos fluidoterápicos têm recebido por lhes atribuirmos bitolas e padrões inexistentes. O que custa um pouco de bom senso? Quanto custa um pouco mais de prudência? Quem de nós pode garantir qualquer cura quando estamos cansados de saber que seus fatores são diversos e com vínculos, muitas vezes totalmente desconhecidos? Quem já não ouviu falar em merecimento, débitos kármicos, necessidade de reparação e de responsabilidade por tornar o viciado ao vício? São tantos os motivos que existem e que podem determinar um insucesso não apenas na terapia fluídica quanto em qualquer outra, que não é sensato se alardear garantias que não possuímos. Ou pensamos poder driblar a verdade apenas por nos arrogarmos no direito de dizer, vai ser assim porque eu quero. O nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda nos lembra, com justa ponderação, que em todo e qualquer processo de alienação, seja qual for a sua etiopatogenia, é de bom alvitre que se não acenem esperanças exageradas, o que se deve ter em mente ao defrontar-se qualquer tipo de doença ou aflição de problema ou necessidade. A prudência e o equilíbrio são medidas de boa conduta, jamais dispensáveis no relacionamento humano, aliás, muito escassas. O espírito Aulus, respondendo sobre a eficácia das mensagens dos desencarnados aos chamados vivos, diz que, entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Ponto. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude, contudo, não avançará sem auxílio, é da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Ponto. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Ponto. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Isso é inato ao próprio homem,
Todos sabemos, consciente ou intuitivamente, não conseguiremos nada além daquilo que nos é devido. Se nos revoltamos, passamos recibo de nossa inferioridade. Se aceitamos com resignação, podemos quitar nosso débito. Nada diferente disso. Por isso, o raciocínio de Dudley Blades: não existe lugar no trabalho de cura para sentimentos de vaidade, deve ser primado pelo passista. Assim, seremos refratários às presunções que impelam em muitos médiuns as promessas irrefletidas de garantias inexistentes e inexequíveis. A humildade, ao contrário, nos posiciona nos limites da verdade, da prudência e do bom senso. Por tudo, vale refletir no que disse o Dr. P. Oudinot, da Faculdade de Medicina de Paris: somente os charlatães pretendem curar tudo e todos. Quem é, simplesmente é, e não precisa sair dizendo que é. Se somos bons estudantes, não precisamos dizê-lo, pois nossas notas e nosso comportamento dirão, e todos saberão. O mesmo se formos maus alunos. Trazendo para a mediunidade, não precisamos sair determinando prazos nem garantindo curas, pois não será nossa propaganda, nossa pseudo-garantia, que fará com que venha a cura, mas, sim, aquela série de fatores que já referimos. E como diz a música popular, o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo, não diz. Nessa mesma linha de raciocínio empregada por Dudley Blades, o espírito Aniceto, conversando com André Luiz, nos recomenda: a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. A vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que o bem procede dele. Ponto. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Ou seja, se o resultado, por mais espantoso possa parecer, não deve nos impressionar ao ponto de despertar a vaidade, com muito mais razão não nos cabe o direito de ficarmos adivinhando o período para a cura ou transmitindo falsas garantias. O Senhor sabe, como, quem, onde e quando concluir nosso trabalho. Fora disso, nossa presunção apenas contribuirá para mesclar uma límpida terapia divina. A médium Olga Lohal preparou um folheto para a orientação de uma clínica terapêutica e lá ela afirma: é importante que um ministro, ou um leigo, deixe perfeitamente esclarecido que ninguém pode prometer uma cura. Um altar de terapia espiritual é um laboratório experimental, são raríssimas as curas instantâneas. Acima de tudo, não se preocupem se nada acontecer durante semanas ou meses. Lembre-se de que a cura só se efetua segundo o tempo de Deus e não no das criaturas humanas. É deveras notável este senso de respeito e subordinação à vontade de Deus. Cabe-nos seguir tais exemplos. Sobre um outro aspecto, Dudley Blades faz 7 considerações relativas às falhas nas curas. 1. Lembremos-nos de que a cura pode ser bloqueada. Para exemplificar, ele lembra que Jesus, em sua cidade natal, não conseguiu realizar grandes curas devido à atitude de seu povo. 2. Existem pessoas que ficam na expectativa de contrair uma doença fazendo-a quase tornar-se um passatempo. A hipocondria não só obstaculiza os tratamentos, de toda espécie, como tem levado muita gente ao suicídio e à loucura. 3. A doença pode ser uma maneira segura de sairmos de uma situação grave, uma muleta, mas será sempre uma muleta, jamais chegará a ser uma perna. 4. As enfermidades que resultam dos hábitos indevidos. 5. Existem também algumas condições físicas que nunca são eliminadas, mas o trabalho de cura fornece a energia para que sejam superadas. O nosso desenvolvimento espiritual é a razão pela qual estamos aqui. 6. Pede-se ao curador que ele seja constante nas pequenas coisas e que deixe o resto para as esferas superiores. 7. A morte não significa que o trabalho de cura tenha falhado.
Comentaremos a respeito no item 6.2 adiante. Neste ponto, importa não confundir nossas assertivas imaginando não devamos dar esperanças e incentivar a fé nos pacientes. Isso é missão nossa, aliada ao dever do serviço. O incorreto é prometer o que não possuímos, garantir o que não dominamos, criar esperanças com data marcada para serem realizadas. André Luiz nos recomenda, em nenhuma circunstância, garantir a cura ou marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados, sob pena de cair em leviandade. Cultivemos a esperança e a fé nos pacientes, especialmente nos chamados terminais, pois o que termina são as etapas, as experiências momentâneas, já que a vida não termina nunca. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, maior tanatóloga da atualidade, através de seus preciosos livros, nos ensina como lidar com pacientes tais. Apesar de ela não lhes omitir a realidade da proximidade da morte, inclusive, dialogando abertamente sobre o assunto com seus pacientes, fala-lhes com amor e carinho, sobre as esperanças e consolações futuras, valorizando-lhes seus últimos dias. Sente o paciente como um filho, ouvindo-o e atendendo-o, preparando-o para a grande viagem, ainda que falando da vida encarnada e de seu verdadeiro significado. Seu coração não se perturba pois já vê na morte simples face da vida, pelo que atende às esperanças de uma paciente que lhe diz: sei que minhas chances são de 1 em 1 milhão, hoje quero apenas falar nesse 1%, e falar-lhe, então, dessa única possibilidade, com toda a esperança que só os grandes espíritos conhecem e sabem. 3. A instantaneidade das curas. Já tivemos oportunidade de comentar sobre as curas instantâneas. O próprio Kardec nos informa de seu caráter excepcional, quer no que diz respeito ao poder fluídico do médium, quer na assimilação por parte do paciente. Entretanto, não é uma impossibilidade nem seus casos são, ao longo do tempo, poucos. Sabemos que os fluidos espirituais são mais finos e sutis que os fluidos magnéticos e, por isso mesmo, bem mais puros que os provenientes do simples magnetismo humano. Sua absorção, portanto, promove um efeito a nível perispiritual muito mais intenso que o do segundo, desde que atendidas as condições de cura, dentre as quais, para o caso, se destaca o merecimento. Entretanto, não esperemos curar a tudo e a todos por mera influência de fluidos espirituais ou mesmo humanos muito menos segundo esta característica de instantaneidade. O bom senso nos indica que as curas, via de regra, precisam ser maturadas, pois, o contrário, muitas vezes, tem levado a desvios maiores por parte dos beneficiados. Exemplificamos. É comum se ver uma pessoa que foi atendida, quer por médico, quer por fluidoterapia e, aos primeiros resultados satisfatórios, menospreza o tratamento já que seu resultado foi muito imediato. Daí, descuida-se das recomendações devidas, caindo, em seguida, numa situação mais constrangedora. Os casos de cirurgias espirituais têm tido algumas complicações de pós-operatório motivadas pelo descaso e pelo desrespeito às recomendações quanto ao uso de medicamentos, repouso, alimentos, vícios, etc. Como a cirurgia foi rápida e indolor, na maioria dos casos, o paciente é levado a pensar que o processo de refazimento também é instantâneo e independe de seu comportamento. Viu engano que será pago com severas dores. Só que, depois disso, não se pode acusar o tratamento de ineficiente, afinal, uma cirurgia é sempre uma cirurgia, ainda que elaborada sob diferentes caracteres. Quem quer que se sinta curado de maneira instantânea, não só deve vigiar e orar mais ainda, como cumprir todas as recomendações que lhe são devidas, pois o refazimento não depende apenas da cirurgia mas igualmente do resguardo posterior. Quanto à possibilidade dos médiuns promoverem curas instantâneas, já vimos a manchês que é execuível, mas,
As condições de tais médiums, como diz Allan Kardec, são excepcionais, o que nos leva a crer que seus fluidos, nesses casos, têm profunda semelhança com a característica dos fluidos espirituais. Para encerrar, é comum ouvirmos dizer que Jesus sempre curou de forma instantânea. Seu poder para tanto, além de inegável, mereceu comprovações das mais veementes. Entretanto, talvez até para nos deixar o exemplo de nem tudo se resolve com simples abrir e fechar de olhos, propiciou-nos uma cura em 2 tempos, ou seja, não instantânea. Tomemos o texto evangélico. Então chegaram ao Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não tiraremos de você, leitor, a oportunidade de meditar sobre essa passagem que é muito significativa para nosso tema. Todavia, queremos convidá-lo a observar as técnicas que Jesus usou, pois até Jesus usou técnicas. A situação de parcialidade da cura. Por que será que o paciente cego não ficou bem desde a primeira vez? E a recomendação final: o que estaria o Senhor querendo dizer como não entres na aldeia? Por que terá ele retirado o paciente da aldeia para curá-lo lá fora? Que, por sinal, era um hábito do Cristo fazê-las sempre após as curas. Por quê? 4. Outras questões que envolvem a cura. 4.1 A medicina e os remédios. Comecemos por Mesmer, o veículo da influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. É ainda um fluido universal espalhado por toda parte. Esse fluido provoca efeitos de fluxo e refluxo e atua sobre os nervos, insinuando-se em sua substância. Este princípio pode curar imediatamente as enfermidades dos nervos e indiretamente as outras, robustece a ação dos medicamentos e provoca e dirige as crises salutares. Vejamos agora Kardec. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão a casos determinados. Tal é, em tese geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto adquire as propriedades dos fluidos, menos, entretanto, o princípio anímico, que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. A medicina terapêutica naturalmente falha contra os agentes fluídicos. Pela mesma razão a medicina fluídica falha onde há que opor matéria à matéria. A medicina homeopática nos parece ser o intermediário, o traço de união entre esses dois extremos, e deve particularmente ter êxito nas afecções que poderiam chamar-se mistas. A cura só é completa após a destruição das duas causas. É o caso mais comum. Eis porque os tratamentos terapêuticos muitas vezes necessitam ser completados por tratamento fluídico e reciprocamente. Dessas duas citações podemos concluir que a fluidoterapia não se contrapõe à medicina e à farmacopeia, apesar de reconhecer que os fluidos têm uma função muito profunda, que a homeopatia tem grandes valores nos campos da cura, e que medicina e fluidoterapia são complementares e não antagônicas.
Assim como hoje já se reconhece que ciência e religião são elementos de uma mesma equação e não problemas com proposituras divergentes. Todos os médiuns e magnetizadores prudentes são unânimes em afirmar que a medicina tem seu grande e reconhecido valor, sendo, inclusive, insubstituível e indispensável seu concurso em muitos casos. Assim como hoje as ciências psicológicas já começam por indicar terapias espíritas como coadjuvantes de seus tratamentos em pacientes com problemas difíceis ou aparentemente insolúveis. Mas, não se preocupe, a medicina nem se envaideçam os médiuns. Nós, os passistas, não vamos concorrer com aquela, nem somos detentores absolutos de nossos fugidios poderes psíquicos. 4.2 Tempo para cura. Primeiro, são muitos os fatores levados em consideração numa cura. Depois, o que é uma cura? É a recuperação de um tecido deteriorado. E se o tecido não se recompõe, mas o paciente se reforma moralmente e, por isso, se sente bem, houve cura ou não? Cura, no nosso entendimento, é a solução básica de um problema, ainda que o problema não seja de todo resolvido. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo, pois, se a base ou o foco do problema está resolvido, toda a estrutura que lhe tem sequência se orienta à solução. A partir daí, a própria ação do paciente pode levá-lo ao estado de equilíbrio geral, donde há cura. E assim nos referimos em todos os sentidos: físico, psíquico, moral e espiritual. Observemos este quadro. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais de crescentes melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se, harmoniosamente, uma com a outra, como se estivessem, de novo, em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo meu cálculo de tempo, estava fim da laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais, de permanência na Terra. Se analisarmos com nossa visão imediatista, não houve cura nenhuma, mas sim, uma moratória. Mas, nesse caso, a moratória não é a cura. Outra coisa. E quando o tratamento termina com o desencarne do paciente, não pelo tratamento, mas, porque ele não resistiu, como fica? Terá havido cura? Nós, os espíritas, sabemos que a morte não é o fim, mas sim uma nova etapa da vida. Daí, quem nos garante que a desencarnação, após um bem feito atendimento fluidoterápico, não ajudou o desencarnante enormemente no seu desenlace? Não é isso que mais sabemos fazem os espíritos no plano espiritual? Observemos um exemplo narrado por Manuel Filomeno. E logrará êxito? Sim, dependendo do que consideremos como sendo êxito. O enfermo desencarnará, porque o seu avançado estado de desgaste é irreversível, mas ela, por amor, conseguirá diminuir a gravidade do desditoso cometimento filial. Como pudemos notar, nossa visão não pode ser tão estreita quanto nos faculta a matéria. Devemos observar as curas como uma ocorrência mais profunda, como consequências não limitadas à esfera física. Mais um aspecto: muitas vezes, aparentes pioras dos quadros clínicos não querem dizer pioras reais, assim como nem toda cura instantânea é uma cura holística. Basta lembrar, por analogia, que quando um paciente sofre uma intervenção cirúrgica, ele literalmente piora por um bom tempo, mas, depois, ressurge plenamente recuperado, quando a intervenção é feliz. No magnetismo, a mudança do campo fluídico do paciente produz, como veremos no capítulo X, sensações as mais variadas, podendo, inclusive, aparentar agravamentos. Não devemos ser imprudentes,
Entretanto, ao ponto de descuidar desses casos, pois podem haver alguns, embora raramente, que de fato compliquem, assim como o cirurgião, por maior sucesso obtenha na sua cirurgia, nunca descuida do paciente, notadamente nos primeiros dias. Daí podemos tirar uma regra: devemos instruir o paciente para, piorando bruscamente, principalmente nas primeiras intervenções, não desistir do tratamento, pois, muito em breve, poderá constatar as melhoras sensíveis. Na maioria das vezes, esses sinais são como as reações das vacinas que, quando reagem, indicam sua ação imunológica em eclosão. Por extensão, quando o paciente se sentir muito bom muito rapidamente, orientá-lo a não se afastar da evangelização, pois se seu problema for de origem obsessiva, pode ser que o ex-obsessor esteja forçando o seu afastamento da fonte corretiva, curativa. 4.3 A fadiga. A pergunta de Allan Kardec é a resposta dos espíritos superiores. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. E Kardec comenta, sendo o fluido humano menos ativo, que o espiritual, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando o seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se fatiga, pois dá de seu próprio elemento vital. Por isso deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso, em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, por vezes, quase instantâneos. Não sendo esse fluido do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. O que essas duas colocações querem dizer? Primeiro, que a atividade mediúnica pode cansar, fisicamente falando, especialmente se de efeitos físicos. Então, quando o passe é dado basicamente com fluidos do passista, este fatiga mais que o de origem espiritual, pois se equipara a um efeito físico, devido sua característica de liberação anímica de fluidos. Depois, essa fadiga temporária e, via de regra, uma noite de descanso repõe a energia despendida, auxiliada por uma alimentação natural bem balanceada. José Leon me sugere que, em caso de fadiga psíquica, o médium curador recorrerá a uma caminhada a grandes passos, com o peito distendido, ao ar livre, de preferência em um local repousante e arborizado, porque é preciso não se esquecer de que o ar puro fornece oxigênio, que é a fonte da vida e regenera as células do organismo vivo. Keitcheroy também concorda, a melhor e mais agradável maneira de se recuperar, é andar descalço, na praia ou no campo. Apenas 10 minutos de caminhada terão efeitos maravilhosos. Todos os ambientes naturais têm qualidade de restauração. Comer verduras e comidas naturais aumentará seu prana. Assim também acontece com a água pura, natural. Use a combinação que melhor lhe convier quando se sentir exausto, e tenha certeza de que está respirando corretamente. Em pouco tempo você estará pronto para realizar a cura direta novamente. Enquanto isso, Sayonara simplifica. Perguntam como concretizo minha realimentação ou complementação energética. Repito, por meio de um tranquilo descanso, pela respiração ritmada, nada de misterioso. Tal qual um lenhador que, cansado, senta-se num toco de árvore e descansa, readquirindo forças. Nenhuma transfusão do famigerado prana cósmico. Tudo acontece muito mais simplesmente, assim como falei. O prolongamento do descanso acha-se em proporção direta à duração da energia doada durante o tratamento. Dá para perceber claramente que tanto maior será a fadiga quão grande venha a ser o dispêndio de fluidos próprios. Isso, todavia, não se restringe ao número de passes aplicados,
mas, sim, a quantidade de fluidos emitidos, pois casos há em que um único paciente nos absorve muito mais energia e, portanto, nos cansa muito mais que algumas dezenas de outros juntos. É bom ficar bem registrado que, consoante o dito por Kardec, a fadiga se origina da perda ou da transferência de fluidos humanos, e não pelo fato de sermos transmissores de fluidos espirituais. Aliás, o que mais comumente verifica é os passistas se sentirem mais fortalecidos após uma sessão de aplicação de passes que se sentiam antes de começarem suas tarefas, podendo mesmo alguns, inclusive, terem se sentido fluidicamente sem condições no início dos trabalhos, mas, ao final, sentirem-se renovados, plenos, leves, felizes. Comparemos essa informação com o que nos registrou Manuel Filomeno de Miranda. Os que aplicam as horas nos jogos das paixões dissolventes gastam as forças físicas e emocionais, como alguém que acende uma vela pelas duas extremidades, queimando o excesso de combustível, o que acelera sua extinção. Em nosso campo de atividade, quanto mais se dá, mais se recebe. Zero intercâmbio mediúnico, em clima de amor e de serviço pelo próximo, proporciona a permuta de forças que se renovam e estimulam, no organismo perispiritual, a regeneração celular, o surgimento de outras saídas, sem desgaste excedente de energias. Em tudo, a vigência das leis da causalidade. Conforme a criatura atua, assim se situa. Seguindo esse mesmo raciocínio, observemos o que o espírito Conrado explica a André Luiz, quando fala da participação do passista responsável em favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão. De modo algum. Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. E é nesse sentido que André Luiz adverte, quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer exaustão das forças magnéticas, pois o bem ajuda sem perguntar. Mas, o Espírito Emmanuel faz uma advertência muito pertinente. O passe exprime, também, gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto, com infantilidade e ninharias. Isso porque pode ser que alguém que faça um entendimento precipitado e, pelo fato de o passe espiritual quase não cansar, querer sair aplicando a esmo. De forma alguma se deve agir assim, pois, se a parcimônia responsável no uso de nossas energias vitais é devida, que se dizer em relação à energia alheia, espiritual. Sobre a fadiga magnética, busquemos uma explicação com de Rochas, atentos que normalmente ele chama o fluido magnético de Ode. A perda de forças se faz sentir principalmente nos braços, mãos e dedos. Os magnetizadores que sentem muito vivamente o escoamento de fluido pelas mãos sobretudo, fatigam-se muito mais depressa e se esgotam a ponto de cair, siquem. Em breve, perdem o Ode e perdem a força vital, portanto, o Ode é o portador, o distribuidor da força vital. É certo dizer que em todos os tempos houve magnetizadores de profissão que, malgrado todos os seus esforços, não experimentam nenhum esgotamento, o que se deve à sua rápida reparação das forças. O químismo orgânico é, aliás, uma fonte de muito abundante. Quem quer que possua um bom estômago e pulmões sãos, repara, pois, depressa, pela digestão e pela respiração, as perdas de Ode. Isto não basta para elucidar completamente a questão,
Com efeito, há magnetizadores que experimentam uma necessidade formal de magnetizar, uma necessidade de ceder suas forças, e que se sentem mal quando deixam de lado as magnetizações durante algum tempo. Este fato parece contraditório com o que temos dito do gasto de força vital na magnetização. Esta contradição, posto que aparente, mereceria ainda ser explicada. Ponto. Por paradoxal que isto pareça, não é esta saúde fluorescente a causa de semelhante poder funcional, mas é o efeito da perda contínua do oddi, incessantemente substituído. E assim que se explica o mal-estar de um magnetizador de profissão, quando cessa de funcionar durante algum tempo. Não é o dispêndio de oddi que lhe é uma necessidade, é a sua renovação. Eis a que simplicidade se resume o problema da saúde. Muito valiosa a explicação, pois regularmente nos deparamos com passistas que suspenderam suas atividades nesse mistério e, em decorrência, passaram a se sentir mal, acometidos de indisposições aparentemente injustificáveis. É que, além do aventado pela de roxas, quando suspendemos atividades como essa, rompemos em nós uma situação superfavorável de canal de fluidos finos, ricos e superiores, para passarmos à condição de represa de fluidos densos, por vezes pobres e inferiores. A faculdade de aplicar passes, dentro deste exemplo, é a comporta que, em funcionamento, libera os fluidos para energizar as turbinas do próximo, fertilizar os campos da cura e regular o nível para receber novas projeções de fluidos que vêm do alto. Quando um passista ador de suas próprias energias, importa ele saber algumas regras básicas, como as muitas que já comentamos, mas uma ele deve ter em mente: quando se sentir esgotado, não force. E como adverte Kate Sherwood, se você sentir que a cura se tornou um grande esforço, se depois da cura você se sentir exausto, ou se ao final do dia você sentir falta da vitalidade, é porque você realizou muitas curas durante o dia e deve diminuir este número. Você há de perceber que, reduzindo o número de curas, você sentirá sua capacidade crescer e será capaz de trabalhar com mais pacientes por períodos de tempo mais longos. Sentimos que as palavras de Kate merecem algum reparo. Elas se prendem basicamente ao número de curas e, por não ser espírita, não são levadas em consideração a presença e a ação dos espíritos. Como o dispêndio não está ligado só ao número de passes, a quantidade e a qualidade de fluido transmitidas devem ser consideradas. Por experiência, a redução do número de passes funciona como uma adaptação inicial pertinente aos neófitos, os quais ainda não têm domínio nem conhecimento de suas potencialidades. Entretanto, o número ideal de início nem sempre será o ideal definitivamente, pois, além da quantidade e da qualidade despendida que referimos, a capacidade do passista aumenta com a prática. As perdas e as transferências de fluido magnético já são hoje comprovadas cientificamente, não apenas pelas kirliangrafias mas por variados sensores psíquicos que a moderna parapsicologia tem inventado. Essas medições, desde o tempo de Sir William Crookes, atestam as transferências fluídicas dos médiuns, não só nas sessões de cura como nos experimentos de efeitos físicos, com verificação de perda de peso e alterações na composição sanguínea deles, entre outros fatores. Concluamos agora nosso item, buscando a palavra de Michaelis. O magnetizador que abusa da sua força, sem repouso para recuperá-la, estiola-se, esgota-se. A fadiga que resulta das experiências muito prolongadas ou muitas vezes repetidas reflete-se, particularmente, no cérebro, na cavidade do estômago e nas articulações. 4.4 Pagamentos e presentes. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro,
Porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Este registro de Pedro é notável. Se o dinheiro não deve servir para se adquirir o dom de impor as mãos, que se dizer do pagamento pelo fruto desse dom. Se, por descuido ou inadvertência, já recebemos algum pagamento pelos benefícios dos quais somos simples canais, arrependamo-nos deles, devolvendo-os, por doação, aos mais necessitados, não abrigando, todavia, espaço para a repetição do desvio. Afinal, não queiramos para nossas consciências o fel amargo do delito, lançando-nos negativamente o espírito por tal iniquidade. Quando Kardec estudo dá gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, nos lembra que, com esta recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E acrescenta mais adiante: Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Por fim, confirma: a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, que ele põe a preço de moeda. A mediunidade nos foi dada para, entre outras coisas, curando e aliviando os sofrimentos, a tornássemos meio de propagação da fé e nunca como desvirtuamento daquela, através de pagamentos, falsos encaminhamentos e promessas, além de outras quinquilharias, sob qualquer forma ou pretexto. A palavra kardeciana é clara e incisiva. Só não a entende quem não quer. Neste ponto perguntamos, lembra o leitor da 16ª conclusão do Dr. George Meck que mencionamos no item 2.4.1 do capítulo 8. Presentes. Serão, por acaso, os presentes, só presentes mesmo, ou serão pagamentos disfarçados? Lamentavelmente, nos labores fluidoterápicos os pagamentos surgem, muitas vezes, camuflados. Oriundos, talvez, da prática antiga de se dar presentes às benzedeiras, que na maioria eram, e são, pessoas boas, humildes mas que, convivendo sob penúrias, não aceitavam pagamentos porque Deus não aprova, apenas acatavam os presentes os quais contribuíam para a manutenção da despensa. Esses se interpõem como forma de gratidão. Fica requerido, portanto, cuidado e prudência no trato dado à recepção desses. O casal de médiuns, não espírita, Ambrose e Ogawa, diziam, invariavelmente, aos seus atendidos: não cobramos nada e nada aceitamos. Caso a senhora desejar oferecer alguma coisa para uma organização de caridade, ou ama a igreja como gratidão a Deus, isso é consigo. Deve porém fazê-lo por sua própria conta. Lindo, não? Isso é que é dignidade exemplar. Mas, mais notável ainda, e a coerência, algumas vezes uma das crianças, atendidas por eles, nos oferecia um presente de amizade,
um vaso de flor ou mesmo uma geleia feita pela mãe. Tais coisas não possuindo nenhum valor monetário, preferíamos aceitá-las para não ofender. Isso, porém, representava o limite máximo. Que bela lição para ser aprendida e praticada, sempre. Sigamos tal exemplo. Não aceitemos pagamentos, presentes, nem mesmo elogios. Sabemos que o que damos não o damos de nós mesmos, já que até aquilo que doamos de nossa intimidade só é nosso por empréstimo do grande doador. O presente aceito hoje será o desvio de amanhã, pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção, pela cobiça, pela ambição. Doemos o passe, de origem espiritual ou de origem anímica, como sugere o preceito evangélico. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E quando alguma angústia quiser visitar nosso coração por não sermos reconhecidos como seres que trabalhamos pelo próximo, despeçamo-nos de qualquer vaidade. Nessas horas poderemos refletir. Um missionário que estivera há muitos anos na China e um famoso artista de variedades que lá estivera por 2 semanas viajavam de volta para os Estados Unidos no mesmo barco. Ao atracarem em Nova York, o missionário viu uma multidão de fãs do artista à espera, no cais. Meu Deus, não compreendo, disse o missionário. Dei 42 anos de minha vida à China e ele deu-lhe apenas 2 semanas, mas há milhares de pessoas a dar-lhe as boas-vindas e ninguém para me receber. E Deus respondeu: Filho, ainda não chegaste em casa. 5. Diversas escolas de cura. Como seria de se imaginar, não dá para relacionar e comentar todas as escolas existentes que tratam da cura. Procuraremos abordar apenas algumas das mais conhecidas. 5.1 Cura pela cor, cromoterapia. No que diz respeito à ação de certas luzes, laser, infravermelho, ultravioleta, raios X e gama, etc., no organismo humano, não há como deixar de reconhecer-se não apenas sua ação como sua eficiência em várias modalidades de tratamento orgânico. Igualmente, a tonalidade de certos ambientes são mais calmantes, quanto outros transmitem a sensação de quentura, aflição, agitação. Fato é que, por ressonância, intensidade ou variação térmica, as cores, sob determinadas condições, influem em nossos níveis de comodismo e irritabilidade. Entretanto, uma ponderação de André Luiz nos deixa aberto o horizonte para a visualização de uma boa compreensão. Semelhantes notas, sobre a luz e as cores, oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base e forças do pensamento. Ou seja, a mente volta a ser a base de tudo, inclusive das cores. O que isso pode representar? Se por um lado as cores, como acima explicado, podem atuar fisicamente em favor, ou contra, nosso organismo, não serão suas projeções mentais, ou por vontade de se produzir tal ou qual cor ideoplasticamente, que irão definir nossa melhora, mas, sim, as consequências dos sentimentos humanos, no caso, dos passistas, que, dotando de cores as emissões fluídicas, nos alcançarão. Ocorre que, como sabemos, pensamento é matéria e como tal se expressa, ainda que de forma extremamente sutil e até indecifrável, a nível do nosso conhecimento atual por meio de vibrações. Por vezes são percebidas essas vibrações pelas cores que adquirem, sem falar que o fluido, em si, em matéria mais ou menos grosseira. O próprio Edgar Armond, maior defensor no meio espírita da cromoterapia, já nos afirmou que os raios fluídicos luminosos têm cores que variam segundo as condições morais de cada um, com isso deixando evidentes serem as cores uma consequência e não uma causa. O espírito Dr. Arnaldo, quando questionado sobre a luz que se projetou sobre um paciente por ocasião do passe, respondeu: trata-se da condensação do amor do divino médico, restaurando, em definitivo,
as forças do enfermo tonificando-lhe o corpo perispiritual. Tudo são vibrações em estados diferentes de energia, desde a pedra até o pensamento que se exterioriza pela vontade. Com a resposta que nos foi transmitida, veio também o recurso solucionador, e